Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar como nós percebemos o ambiente, como nós percebemos o mundo à nossa volta. Vocês já pararam para se perguntar? Nós percebemos, pessoal, tudo à nossa volta, seja cheiro, observar uma paisagem, ouvir aí o canto dos pássaros, ou agora você está ouvindo e enxergando a nossa videoaula, tocar, né, um objeto, sentir a maciez de um cobertor, ou às vezes a aspereza de uma lixa. Tudo isso a gente faz por meio dos órgãos do sentido. Sabe quando você sente aquele cheiro gostoso do bolo que uma pessoa fez e a sua boca começa a salivar? Tudo isso está relacionado aos órgãos dos sentidos. E eles estão relacionados ao sistema nervoso que nós estudamos na aula passada. Então, quais são esses órgãos dos sentidos, né? Por que eles são importantes? Como eu já falei para vocês, os órgãos dos sentidos, eles são importantes porque eles nos ajudam a perceber tudo que está à nossa volta, tá? Então, o cheiro, a visão, a audição, né? Quando a gente escuta uma música que nos traz alguma lembrança, ou quando a gente está muito feliz, que a gente quer ouvir uma música mais dançante, tudo isso gera em nós sentimentos, lembranças, né? Bem-estar, prazer, ou às vezes não, às vezes traz incômodo, né? Tristeza. Tudo isso está relacionado aos sentidos, então a gente percebe tudo à nossa volta por meio deles, tá? Dos sentidos. E quais são os sentidos? São audição, visão, gustação, olfato e tato. Hoje nós vamos conhecer alguns deles. Vamos conhecer então, começar pelo olfato. O olfato, gente, é responsável então por nós sentirmos os cheiros, que nós chamamos de odores. Pense então no cheirinho do bolo que você gosta, ou daquele perfume, ou não, daquele cheiro que você detesta. Perceba que cada cheiro, eles podem te trazer alguns sentimentos, algumas vontades, né? Ou de comer, ou às vezes só de sentir o cheiro você quer passar longe daquele alimento. Então, o olfato, ele está relacionado, né, ao poder de nós percebermos os odores, e esses odores, então, nos trazer algumas sensações, que podem ser boas ou não, tá? Isso vai depender de cada pessoa e como o cérebro interpreta essa informação, e essa informação fica armazenada na nossa memória, tá certo? Então, cada pessoa percebe, né, o ambiente, né, de uma forma. Então, às vezes aquele cheiro é gostoso para uma pessoa e é ruim para outra. Isso por quê? Porque cada cérebro pode interpretar de uma forma e você ter essa informação de que gosta ou não. E aí o seu cérebro vai guardar essa informação. Então, toda vez que você sentir aquele cheiro, você vai lembrar, é ruim ou bom? E isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, o olfato é o sentido responsável por nós conseguirmos detectar os odores, os cheiros, né? Mas qual é o órgão responsável pelo olfato? O nariz. O nariz, então, é o órgão responsável pelo olfato. No nariz, gente, existem células olfatórias, né? Ligadas ao nervo olfatório, que vai então, as células olfatórias vão absorver, vão receber esses odores, que são partículas aí que estão dissolvidas no ar. Essas substâncias então chegam, né, à cavidade nasal, onde estão essas células olfativas, ó, tá? Então, o odor chega, então, passa pela cavidade nasal, que são as cavidades do nariz, tá?
Essas células olfatórias vão receber, então, esse estímulo, que é um odor. Esses estímulos, né, são levados até os nervos olfatórios. E esses nervos olfatórios vão impulsionar essa informação até o bulbo olfatório, que é uma região do cérebro onde vai ser interpretado esse odor. Por isso que a tia falou para vocês que cada pessoa pode interpretar esse cheiro, esse odor de forma diferente. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, cheirando essa rosa, então o que vai acontecer aqui? Essas partículas de odores que estão na rosa, né, vão entrar pelo nariz. Lá no nariz tem células olfatórias que vão capturar essas informações, esses estímulos, né, esses odores. Vão ser levados por nervos olfatórios até o bulbo olfatório. Aqui o cérebro vai interpretar essa informação, relacionando então a nossa memória olfativa. Então, aqui no momento em que o cérebro interpretou, o bulbo olfatório interpretou, pode ser que algumas pessoas gostam ou não, tá? E essa memória vai ficar armazenada lá no nosso cérebro. Então, toda vez que você sentir, por exemplo, o cheiro dessa rosa, você pode gostar ou não. Isso vai depender da sua memória olfativa, tá bom? Então, é assim que funciona o nosso olfato. Agora, nós vamos falar sobre a gustação, que antigamente nós chamávamos de paladar. É errado falar paladar? Não, mas o termo mais usado atualmente é o termo gustação, tá bom? Então, se você encontrar esse termo em questões, em livros, não está errado, é a forma mais atual de nós nos referirmos ao sentido, que é a capacidade de sentir o quê? Gostos dos alimentos. Tá certo? Então, como eu já falei para vocês, a gustação, então, é o sentido que nos permite sentir os gostos, tá? Os diferentes gostos. Existem 5 tipos de gostos, tá? O doce, o salgado, o azedo, o amargo e um que é mais atual, o umami. Esse umami, gente, é um gosto um pouco diferenciado, que você consegue perceber quando você come os alimentos na sua forma natural, como, por exemplo, algas, cogumelos, tomate. Esses alimentos, eles têm substâncias, né, chamadas de aminoácidos, que são que é rico em glutamato de sódio, tá? Que dá uma característica mais ácida a esses alimentos. Mas a gente só consegue perceber esse sabor comendo esses alimentos de forma natural, sem sal, sem açúcar. E ele é muito percebido pelos japoneses, tá? Chineses, porque essas pessoas, né, têm culturas aí de comer os alimentos na sua forma mais natural possível, né? Às vezes bem cru. Então, eles, na sua culinária, eles conseguem, então, perceber um pouco mais esse sabor umami do que nós brasileiros, que costumamos fazer sempre uma mistura, né, de vários alimentos juntos, certo? E às vezes a gente usa muito sal também, o que dificulta, então, perceber esse novo sabor aí que é chamado de umami, tá? Mas esses sabores, eles são percebidos na nossa língua, tá? Então, a língua é o órgão do sentido gustação. O que tem na língua que faz a gente perceber os sabores? A língua tem algumas elevações, né? São pequenas bolinhas que são chamadas de papilas gustativas. Elas ficam aqui na superfície da língua. Essas papilas gustativas, elas captam, então, né, as substâncias dos alimentos, tá? Que são, então, os estímulos que a gente recebe. Cada papila vai ter uma terminação nervosa, chamada de botão gustativo.
como aqui da foto, tá vendo? Então, cada papila vai ter, então, um botão gustativo. Então, o que que vai acontecer? A papila gustativa vai ser, então, o receptor que vai receber esse estímulo, essas substâncias dos alimentos, e vai passar essa informação, né, para os botões gustativos. Eles vão funcionar como quimiorreceptores. Eles vão receber essas substâncias químicas dos alimentos. Então, eles funcionam como receptores químicos, mandando essas informações ao cérebro por meio de impulso nervoso, tá? Aí o cérebro recebe essa informação, o cérebro também vai interpretar, né, essa informação. Então é por isso que cada pessoa tem diferentes gostos. Às vezes uma gosta, por exemplo, de jiló, a outra não. Às vezes uma gosta mais de doce e a outra não. Às vezes uma gosta mais de coisas ácidas e outras não, porque cada cérebro interpreta o gosto de maneira diferente, tá? Apesar de que tanto o nosso paladar como o nosso olfato, audição, enfim, os nossos sentidos, gente, eles vão sendo modificados, né, ao longo do tempo. Então, vamos supor, pode ser que você experimente um alimento e naquele momento o seu cérebro interprete como que você não gostou. Mas se você tiver o hábito de experimentar várias vezes, você pode vir a gostar, porque o seu cérebro pode ter algumas outras interpretações fazendo você gostar daquele alimento. Então, por isso que é muito importante a gente experimentar aquele alimento várias vezes antes de afirmar que não gosta, né? E o nosso sistema, né? Aliás, o nosso sentido de gustação, gente, ele está muito relacionado ao olfato. Vocês já perceberam que quando a gente sente aquele cheiro gostoso de comida, a nossa boca enche d'água? Por quê? O olfato, ele vai, então, ativar as glândulas salivares na nossa boca. Então, quando a gente sente um cheiro bem gostoso, né, que dá até aquela fominha, ele vai ativar, então, a produção de saliva na nossa boca, e essa salivação vai ajudar a gente a perceber ainda mais o gosto, tá? E então vai ativar ainda mais o sentido da gustação, tá? Vocês já perceberam também que quando a gente tá gripado, que o nosso nariz tá entupido, congestionado, né? A gente não consegue sentir tão bem o cheiro. Parece que a comida fica sem graça. Por quê? Olfato e gustação, eles estão muito ligados. Então, um depende do outro, tá? Na sua maioria das vezes. Então, para a gente sentir muito bem o gosto da comida, a gente precisa ter um olfato apurado. Porque quanto mais você sente aquele cheiro, mais água na boca você tem, maior salivação você tem e maior, né, vai ser aí a sensibilidade das suas papilas gustativas, mandando essas informações para os botões gustativos e levando então até o cérebro, e esse cérebro vai interpretar, mandando aquela informação de prazer, de falar, nossa, que delícia, né? Ou não, que coisa ruim. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas percebam que o cérebro é quem interpreta tudo, né, pessoal? Os órgãos dos sentidos, eles são os órgãos que recebem os estímulos são levados ao cérebro e ele interpreta essas informações, fazendo com que a gente tenha, então, sensações, certo? Eu gostaria que vocês fizessem uma atividade que eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês, porque essa daqui não é possível de fazer, né? Só se vocês quiserem fazer com as pessoas que estão aí na sua casa, mas se a gente tivesse em sala, a gente faria dessa forma certinho, mas como nós não estamos, eu vou passar uma outra orientação para vocês testarem o paladar e a gustação. Aliás, o olfato e a gustação. O que vocês podem fazer? Pegue uma pessoa aí da sua casa, vende os olhos dela
E você vai pegar um guardanapo e vai falar para essa pessoa secar bem a língua, secar, deixar essa língua bem seca e essa pessoa tapar o nariz, então ela não vai sentir o cheiro. Aí você vai colocar um alimento na boca dela e vai pedir para ela mastigar com o nariz tampado. E você, depois que ela mastigou, você vai colocar novamente mais um pedacinho desse mesmo alimento na boca dela e vai pedir para ela descobrir o nariz. Aí agora ela vai poder respirar normalmente e vai poder mastigar o alimento. E aí você vai perguntar, né? Qual a diferença, o que ela sentiu, em que momento ela sentiu mais o gosto, se ela descobriu que aquele alimento era aquele alimento quando o nariz estava tampado ou não. Por quê, gente? Dessa forma, vocês podem perceber que com o nariz tampado, a gente tem maior dificuldade de perceber o sabor do alimento. Por quê? O alimento, a gustação, está diretamente relacionada ao olfato. Então, quando a gente sente o cheiro, isso facilita muito a nossa percepção de sabor. Tá certo, meus amores? Espero que vocês façam essa atividade e gostem. E para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o tato, que é também um dos sentidos, né, que o nosso organismo possui. O tato, gente, é aquele sentido responsável pelas sensações, tá? De calor, pressão na pele, toque, né? Áspero, macio. Você consegue perceber o que está à sua volta por meio do toque, tá? Então, o tato é responsável pelo toque e por todas essas sensações que podemos sentir através desse sentido, né? O órgão responsável pelo tato é a pele, tá? Geralmente, quando a gente vai aprender esse sentido, né? Quando a gente é bem pequenininho, a gente desenha a mãozinha, né? Mas não só a mão, né? A pele está recobrindo, né, o nosso corpo todo. Então, a pele toda é o órgão responsável pelo tato, certo? Então, por esse sentido, nós conseguimos ter diversas sensações, né? Das mais sensíveis, aquelas que nos agradam, até a sensação de dor, por exemplo, tá? E como que isso acontece? Na nossa pele, pessoal, existem vários receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais são eles, então, que recebem estímulos, né, do ambiente, e cada receptor, ele é específico para um tipo de sensação. Então, a gente tem receptores para dor, receptores de calor, né, para você ter a sensação de calor ou frio, receptores ao toque macio, receptores responsável por sentir pressão, né? Então, cada receptor, ele é responsável por uma sensação diferente, tá? E ao longo do tempo, esse sentido, pessoal, no ser humano, foi sendo cada vez mais apurado, né? Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem maior sensibilidade, né? Para tocar, sentir as coisas. E você já percebeu que em determinadas partes do seu corpo você tem mais cócegas ou mais sensibilidade? Por quê? Nessas áreas onde você tem mais sensibilidade, tem maior quantidade de receptores, tá? Sensoriais. E nas partes que a gente não tem muita sensibilidade, como por exemplo os cotovelos, né? É onde tem menos receptores sensoriais, tá? Então, na nossa pele toda tem esses receptores e são eles os responsáveis por receber, então, esses estímulos, né? E esses receptores estão ligados a terminações nervosas que vão levar essa informação ao cérebro. E como nos outros sentidos, o cérebro vai fazer a interpretação. E aí a gente tem aquela sensação, né? Ou de bem-estar, ou de não, né? Ou dor, por exemplo. Certo, pessoal?
E relacionado ao toque, né, ao tato, nós temos aqui uma leitura que vai falar sobre Braille, que é muito interessante vocês lerem com calma. É por meio, né, do tato, né, que as pessoas cegas, elas conseguem ler, tá? Então, por meio ali do toque, né, de um livro, né, de um caderno adaptado, que tem algumas bolinhas, né, que fazem, que são símbolos, né, em alto relevo, que fazem, que formam, então, o alfabeto, e essas pessoas conseguem identificar as letras por meio do toque, né, do tato. E podem, assim, fazer a leitura de um livro, de uma reportagem, ou até mesmo de uma caixinha de remédio. Então, é um sistema bem interessante, né, que foi criado aí para as pessoas com deficiência visual, tá? Então, leiam com calma. E para finalizarmos a nossa aula, vamos fazer essa atividade, né, da página 33. O órgão que possibilita a interpretação dos estímulos captados pelos órgãos dos sentidos é o A, sistema nervoso, B, cerebelo, C, cérebro, D, crânio. Quem é o capitão, né, que faz a interpretação de tudo? Falei várias vezes, é o cérebro. 2. Enquanto um pão está assando, ele libera um delicioso aroma, mas esse cheiro fica bem menos intenso depois que o pão é retirado do forno e esfria. Por que, mesmo estando longe da cozinha, podemos sentir o cheiro do pão quando ele está assando? Porque, gente, o pão, ele libera um odor, ele libera um cheiro, né? E por meio do olfato, nós conseguimos, então, né, sentir esse cheiro. Por quê? Lá nas nossas cavidades nasais, existem receptores capazes de captar esse odor, tá? E fazer a gente, então, sentir esse cheiro do pão ainda assando. 3. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. A ardência provocada por certas pimentas é uma espécie de ilusão gustativa. Sua causa é a capsaicina. Trata-se de uma defesa natural desenvolvida pelas pimenteiras. Quando ingerida, essa substância de nome esquisito envia uma falsa mensagem ao cérebro, dando a impressão de abrasamento, como se a pele ou as mucosas estivessem pegando fogo. A capsaicina não se dilui em água, portanto, nem tomando um balde inteiro você vai se livrar da sensação de ardência. Então, não adianta a gente ficar tomando muita água, né? Quando a gente come uma pimenta com essa sensação de muita ardência. Como se chamam os receptores sensoriais presentes na língua? Que tipo de estímulo eles recebem? Esses receptores presentes na língua são chamados de botões gustativos, né? E eles recebem estímulos dos alimentos, tá bom? O que significa dizer que a ardência causada pelas pimentas é uma ilusão gustativa? Significa, gente, que a substância, né, essa substância que está presente nas pimentas, ela faz com que os botões gustativos mandem informação ao cérebro que é interpretada como se tivesse queimando a língua, tá? Mas é uma falsa sensação, tá certo? É essa substância, né, presente na pimenta que leva esse estímulo ao cérebro e o cérebro às vezes interpreta aí de forma errada. Então tem pimentas que tem mais essa substância, tem pimentas que tem menos. Então por isso que algumas a gente acha que arde, outras não, tá? Então o cérebro acaba interpretando como se estivesse ardendo, pegando fogo, tá bom? 4. Leia o trecho do poema a seguir.
Na poltrona da sala, as mãos sob a nuca, sinto nos dedos a dureza do osso da cabeça, a seda dos cabelos, que são meus. Então, esse trecho está falando de qual sentido, gente? Essa é a questão A. Nesse trecho, podemos deduzir que o poeta escreveu sobre qual dos sentidos? Ele está falando que sentiu, né, ali nos dedos, os ossos da cabeça, ele sentiu, né, os cabelos. Então, está falando sobre o tato. Letra B. Qual é o órgão responsável pela captação das sensações mencionadas pelo poeta? A pele. C. Que estruturas são responsáveis pela percepção desse tipo de estímulo? Os receptores sensoriais, né, que estão presentes na pele. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí dos sentidos. Na próxima aula nós vamos continuar falando então sobre visão e audição. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.